Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é para fazer uma atualização de como que está o projeto OpenHeart e o Mega Drive Stream Edition 4. Também alguns esclarecimentos aí para a comunidade em relação à questão de licenciamento do OpenHeart, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro essa parte de esclarecimento que eu gostaria de comentar. O que acontece, tá? Eu já falei aqui nos vídeos anteriores, mas vou repetir algumas coisas e até peço desculpa, né, se eu for repetitivo aqui, mas que é necessário ainda falar sobre isso. Bom, vamos lá, pessoal. O OpenHeart, ele é um projeto que iniciou, tá, por um único programador e que a ideia dele era usar um Raspberry Pico para fazer algumas alterações do Mega Drive. Ele começou isso meio que de brincadeira, pelo que ele me passou, tá? Depois virou o que virou. Ele foi lá, disponibilizou uma versão bem simples. Eu peguei essa versão, desenvolvi ela, a partir dela o Mega Drive Stream Edition 4 e coloquei todas as funções que vocês já viram aí nos vídeos anteriores. Bom, tranquilo, né? Até aí. E disponibilizei algumas alterações lá, até a versão 1.0.1 com o código GPLv3. O que quer dizer isso para quem não entende licenciamento de software? Quer dizer que tudo que for lançado em cima desse tipo de licença, o código-fonte tem que ser disponibilizado. Tanto o firmware, né, o compilado lá, o binário, que a gente chama, como o código-fonte. E até a versão 1.01, que está livre lá no repositório, foi feito isso. A partir da versão 1.01, eu acabei alterando isso com pleno acordo do rapaz que começou o desenvolvimento, alterando a partir da versão 2.0 para freeware, ou seja, eu não tenho mais a obrigatoriedade de lançar o código-fonte lá no repositório. Eu posso disponibilizar só o firmware. Não tem, apesar de eu estar colocando alguns códigos-fonte lá. Inclusive, aqueles códigos-fonte, eles podem, como está na licença, eles podem ser utilizados para fim de pesquisa, para fim de teste. Ele não pode ser utilizado comercialmente em um produto. Por que foi feito isso, pessoal? Vamos lá, para esclarecer isso por última vez, não vou nem falar mais sobre isso aí. Porque o pessoal estava começando a vender o projeto OpenHeart e em vários sites aí eu achei, principalmente até no eBay, tá? Pegando lá o código-fonte, esperando e vendendo sem disponibilizar o código-fonte, sem falar do projeto, simplesmente botava lá para vender o projeto. Não estou falando que todos fizeram isso, tem gente que colocou para vender o software, o OpenHeart, e colocou lá os créditos, mas a maioria não. Simplesmente vendia como se o projeto fosse seu. Eu acho isso sacanagem, tá? Porque não é o espírito do software livre. E só para esclarecer, eu trabalho com software livres há mais de 25 anos. Tá? Se vocês procurar o meu nome aí na internet, vocês vão ver que software livre, eu acho que eu trabalho a minha vida inteira de software livre. Tá? Então, tem gente lá querendo dar lição de moral, que eu não deveria ter mudado a licença. Eu estou explicando e esclarecendo isso pela última vez. Por que foi alterada a licença? Foi alterada a licença porque simplesmente o pessoal estava pegando lá, fazendo e não fazendo o que tinha que fazer, vendendo software. E nas licenças GPL V3 é possível fazer isso, não tem problema. Só que tem que manter os créditos, correto? E tem que disponibilizar o código-fonte para quem você vende o binário. E isso não estava sendo feito. Tá? Tinha gente modificando o código e vendendo como se fosse seu. Bom, então a licença foi mudada para freeware por causa disso. Tá? Então, a partir da versão 2.0 do OpenHeart, ele não é mais GPL V3. Aconteceu também que no repositório acabou ficando lá algumas bibliotecas que a gente estava utilizando ou iria utilizar na versão 2.0 e acabamos não utilizando, que são bibliotecas GPL V3. Então teve gente lá que queria dar lição de moral, dizendo que a gente estava usando a biblioteca GPL V3 no código
da versão Freeware 2.0. Primeiro que o código inteiro da versão Freeware 2.0 não foi disponibilizado, então a pessoa que falou isso, ela não tinha nem como provar o que ela estava falando. Tá? Simplesmente as bibliotecas ficaram lá e não ficaram em uso, elas não foram utilizadas. E se caso um dia precisar, a gente tem como provar todas as bibliotecas da versão 2.0, todo o código da versão 2.0 foi reescrito, praticamente do zero. O que foi aproveitado do projeto inicial OpenHeart foi praticamente a ideia em si. Mas se olhar o código lá, e se um dia precisar, alguém querer processar por causa disso, ou se quem cuida, os mantenedores da licença GPL v3 quiserem verificar lá, a licença GPL, não tem problema nenhum. Porque eles vão ver que o código é totalmente diferente, principalmente as bibliotecas que controlam os painéis são um código totalmente diferente do que está lá naquelas bibliotecas que ficaram perdidas lá porque iriam ser utilizadas e não foram. Tá? Então, deixar isso bem claro. Todo o código da versão 2.0 foi integralmente desenvolvido praticamente por mim e algumas outras pessoas que ajudaram. Certo? Então, dito isso, a partir da versão 2.0, o OpenHeart é freeware. Isso quer dizer o quê? Que aí eu comecei a disponibilizar a versão demo lá, que ninguém vai ter o OpenHeart? Não. O que acontece é o seguinte, quem ajudar com o projeto, reportando bug, criando layout, ajudando na documentação, que aconteceu muito, de pessoas que fizeram mod, bateram foto da placa modificada, fizeram teste em outras placas. Todos esses, quando solicitaram, receberam o OpenHeart destravado. Ou seja, não a versão demo, a versão destravada. E vão continuar recebendo se continuar ajudando com o projeto. Agora a pessoa que não ajuda com o projeto, não faz nada e quer ir lá, só receber o bináriozinho pronto para executar no seu Mega Drive, não vai ter isso aí. Tá? Então o que acontece? O projeto OpenHeart, a partir da versão 2.0, ele não vai ser vendido. Ele não é vendido. Ele vai ser disponibilizado para quem ajudar no projeto a versão destravada, vamos dizer assim. Fora isso, você tem lá no repositório a versão demo, que funciona por 15 minutos. Depois de 15 minutos ela trava. E para quem quiser mesmo, não, eu quero a versão comercial do OpenHeart. Aí você tem a possibilidade de comprar o firmware do Mega Drive Extreme Edition 4. Porque na verdade o projeto OpenHeart, a partir da versão 2.0, ele é o Mega Drive Extreme Edition 4. Certo? E a gente só está utilizando o código do Mega Drive Extreme Edition 4 para criar o OpenHeart 2.0. Que na verdade agora vai ser a 2.1. Certo? Acho que ficou bem claro. Se alguém ainda ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Tá? Qual a diferença do OpenHeart para o Mega Drive Extreme Edition 4? O código é exatamente o mesmo, as funções são exatamente o mesmo. Qual é a vantagem de você adquirir a versão comercial Mega Drive Extreme Edition 4? A vantagem é o seguinte, quando você liga aqui, para quem usa display, ó, se você estiver usando o OpenHeart, vai aparecer aqui o OpenHeart, vai aparecer o aviso de a licença freeware para uso pessoal e vai aparecer ali Sega Lover, desenvolvido para Sega Lover, né? Tudo isso na versão do Mega Drive Extreme Edition sai fora. Aqueles avisos todo lá de versão personalizada, pessoal. Você pode personalizar a mensagem inicial. E você ainda tem a possibilidade de que cada versão que sair do Mega Drive Extreme Edition 4, você pode solicitar o update gratuitamente. Ou seja, para quem comprou o Mega Drive Extreme Edition 4, a primeira revisão, ou a 2.0 do OpenHeart, que é a mesma versão, vamos dizer assim, pode solicitar o update gratuitamente para ter as correções e as novas funcionalidades que foram adicionadas. E não tem limite para isso. Comprou a primeira vez, toda a versão que for lançada, a pessoa pode solicitar o update do firmware novo.
Isso é a vantagem de comprar o Extreme Edition 4 Firmware, porque vai ter todo o suporte, toda a atualização. Você tem a opção de comprar o firmware ou solicitar a montagem do Mega Drive pronto já com o firmware. Também faço isso. Tá? Posso montar um Mega Drive e deixar ele todo prontinho já com o Extreme Edition instalado. Ou seja, comercialmente eu só vou disponibilizar o Mega Drive Extreme Edition 4. O OpenHeart 2.0, o firmware do OpenHeart 2.0 destravado, vai ser só para quem ajuda lá no projeto, reportando bug, ajudando na documentação, correto? Então ficou bem claro essa parte aí? Beleza, pessoal. Então agora vamos lá pro desculpa por todo esse tempo aí de vídeo explicando isso, mas por mais que a gente explica, o pessoal ainda continua achando que eu deveria disponibilizar o código-fonte inteiro lá. Primeiro, pessoal, só para finalizar isso, não vou falar mais disso, tá? Só o tempo disponibilizado para desenvolver tudo isso aqui que foi feito aqui não compensa. Todos os firmwares que eu vendi até agora, se eu juntar tudo, não compensa as horas trabalhadas para desenvolver isso aqui. Testes, reportar de bug, documentação, não compensa. Simplesmente isso. Tudo que eu ganhei aqui com isso aqui não compensou nada em relação a dinheiro. Isso eu faço isso aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. Simples assim. Mas eu acho que também, de alguma forma, a pessoa tem que ser reconhecida. Né? Pode ser que lá para frente, eu libere ele novamente para GPL. Tá? Pode ser. Mas no momento, vamos dizer assim, para dar uma mistigada nessa questão dos espertinhos aí, ele vai ficar freeware do jeito que tá. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Novas funcionalidades aqui depois da última versão lançada. Para quem quer saber todas as funções do Mega Drive ou do OpenHeart Extreme Edition, tem um vídeo anterior aí. Mas depois daquele vídeo, algumas ideias foram surgindo. Né? O pessoal do projeto ajudaram com algumas ideias, correções de bug, e aí foi lançada a versão OpenHeart 2.1 ou Mega Drive Extreme Edition 4 Rev 1. O que tem nesse projeto aqui? Primeiro, o código foi totalmente otimizado, ele foi revisto tudo. Tá? Então é praticamente um código novo, vamos dizer assim, da 2.0 para essa aqui. Tá? Coisas que foram adicionadas desde o último vídeo do Mega Drive Extreme Edition. Agora você tem a possibilidade de escolher aqui a luminosidade, o brilho do LED. Então, eu quero diminuir, eu quero aumentar o brilho do LED. Você vai segurar o Start e o Up. E o brilho vai alterar lá. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Start e Up para cima. O brilho vai alterando. Start e Up para cima. Ó, o brilho alterando. Certo? Funcionalidade nova. Outra questão muito interessante que foi reportado também e a gente conseguiu adicionar, ó, quando a gente ligava ele primeiro carregava toda a tela para quem tinha o LCD e depois é que carregava o jogo. Agora não, enquanto está carregando as mensagens, o jogo já está rodando lá. Então isso aqui agilizou bastante o boot, né? Um recurso muito legal e interessante. Novo recurso também. Modo standby. Então ele está aqui rodando. Eu quero entrar em modo standby. Eu vou segurar o Up, Start e A junto. E ele vai botar o Mega Drive em modo standby. Então vamos ficar sem tela. Desligar o LCD. Desligar aqui. O Mega Drive, ó, ele continua ligado, mas está em modo standby. Quero voltar. Vou pressionar aqui o reset. E ele vai voltar. Ó. Então, se você não quer desligar lá o Mega Drive totalmente, estou lá no sofá, quero sair, desligo ele pelo controle, ele vai ficar em standby e quando eu voltar só vou pressionar o reset. Não vai desligar o Mega Drive totalmente, mas vai deixar ele no modo de economia, vamos dizer assim. Isso é o recurso novo que a gente adicionou. Problemas que a gente ainda não conseguiu corrigir, porque eu estou esperando o Everdrive do Clix, né, o X5 ou X5,
foi reportado que o pause do Master System não está funcionando com este EverDrive. E eu ainda estou esperando o EverDrive chegar para poder fazer todos os testes. Já tenho uma ideia aqui inicial do que é, mas preciso do EverDrive para testar. Tentei conseguir algum por aqui emprestado, de alguma forma, não consegui. Quem tinha não disponibilizou para emprestar e eu fui obrigado a comprar. E, infelizmente, o tempo do frete até chegar aqui, até passar para a alfândega, demora bastante. Ele já está no Brasil, mas ainda está lá na alfândega. Então, eu acredito que mais aqui uns 15 dias eu vou estar com o EverDrive na mão e aí eu vou conseguir estar resolvendo essas questões. Tá? O que mais foi corrigido nessa versão aqui, que eu lembro aí de cabeça, foi corrigido também aquele problema que a gente tinha de cliques. Que tem alguns jogos específicos, pessoal, que não tem muito o que fazer, que ele é muito sensível à frequência do Mega Drive, a velocidade que ele roda. Então, por exemplo, o The Lion King, que é o Rei Leão, né, é um jogo que tem esse problema, então, essa característica. Então, se você mudar, você está rodando esse jogo, se você mudar a frequência dele, ou seja, mudar a região dele, adicionar overclock, desativar o overclock no meio do jogo, você vai ter falhas gráficas, porque ele depende 100% do clock para funcionar. Então, qualquer coisinha lá no clock que você altera, o jogo vai falhar. Isso, vários jogos acontece isso. Para esses jogos específicos que você notar que você muda a região, não são muitos, tá, pessoal? Alguns jogos bem específicos, mas tem. Para esses jogos específicos, você nota que muda a região, ou que ativa e desativa o overclock, ele começa a falhar graficamente, não tem muito o que fazer. Ele é sensível a isso, ele foi programado assim, então o que você tem que fazer? Você vai ter que desligar o videogame, ligar o videogame e rodar o jogo sem alterar a frequência, sem mudar o overclock que ele é para rodar sem problema nenhum. Tá? No caso específico do Rei Leão, o que a gente verificou? Como ele é, pelo menos o ROM que eu peguei aqui, ele é formato, ele é pau europeu, né? modo 50 Hz. Se eu ativo 60 Hz, tanto japonês como americano, para esse jogo, e tento rodar ele, mesmo desligando e ligando o Mega Drive nesse modo, ele continua aparecendo falhas gráficas. A única forma que ele não aparece, pelo menos na maioria das vezes, ele não aparece as falhas gráficas é no modo 50 Hz. Porque o jogo foi programado e desenvolvido para modo 50 Hz. Então não tem muito o que fazer. Tá? A gente ainda está trabalhando, porque ainda tem um pouquinho de falha nesses jogos específicos, mas a gente conseguiu assim investigar bastante. Então isso foi um problema que a gente conseguiu resolver e que estava incomodando bastante a comunidade. Também foi reportado algumas falhas com o uso do Sega CD, Mega CD, falhas gráficas também. Acredito que com essa investigação que a gente fez para resolver os jogos que estavam dando falha gráfica, tenha resolvido também essa questão de falha gráfica com Mega Drive, com Sega CD, com Mega CD, né? Mas cabe a mesma coisa aqui. Vai usar Mega CD, vai usar Sega CD, não mude a região com o Mega Drive ligado. Muda a região que você quer, desliga o Mega Drive, liga o Mega Drive e não mexe mais na região se for usar Sega CD. Porque o Sega CD, assim como alguns jogos específicos, ele é muito sensível à mudança de região. Durante não a região em si, mas a frequência, né? Mudar a frequência com o Mega Drive ligado. E o overclock, nem preciso falar que o overclock com o Mega CD não vai funcionar, né? Se vai ativar o overclock com o Mega CD, ele vai simplesmente travar o Mega CD. Porque o Mega CD, Sega CD, né, ele é bem sensível a essa mudança de clock e frequência. E ele não trabalha com processador overclockado, né? Beleza, pessoal? Acho que é isso aí, ficou bem claro. Desculpa pelo tamanho do vídeo aí, mas além de mostrar as novas funcionalidades, queria esclarecer essa questão aí para a comunidade. Ficou alguma dúvida, é só colocar nos comentários aí. Valeu, obrigado, um abraço.